Hoje nós vamos falar um pouquinho. Deus nunca desiste de você. Olha que coisa linda, né? Deus nunca desiste de você. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, primeiro Filipenses 6, e depois nós vamos abrir Romanos 8. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Agora abra sua Bíblia, Romanos 8, 38 a 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a dos porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra que acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, possa, papai, falar no íntimo, que o Senhor possa revelar algo que eu e cada um de nós precisamos, Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui, livre acesso àquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo, fale conosco, Pai. Pai, nós repreendemos toda palavra ao contrário, toda palavra que impeça de nós entender e de compreender aquilo que o Senhor tem para mim e para cada um de nós. Nós colocamos e nós te entregamos, Senhor, esse culto, essa palavra que nós acabamos de ler na Tua presença e na Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós podemos ver esses dois versículos que Deus não esqueceu de nós. É algo que Deus deseja para mim e para você. Então, se você ver e olhar, observar esses dois versículos que fala, é muito forte, é algo muito poderoso. Então, muitas vezes, nós nos sentimos impotentes. Muitas vezes também achamos que nós não vamos, que não vai dar certo, que algo que não vai acontecer na nossa vida. Achamos que nós não somos o suficiente para aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus pode realizar em nossa vida. Como se estivermos falhado em nossa jornada com Deus. Nós sentimos isso muitas vezes impotentes, né? De não aconteceu algo na minha vida porque alguma falha minha, algum trilho meu, alguma direção minha, na minha jornada eu falhei, eu errei. E quando nós sentimos que nós falhamos em alguma coisa com Deus, nós sentimos que nós somos impotentes, que nós não conseguimos atingir algo. E muitas vezes nós sentimos que Deus desistiu de mim e desistiu de nós. Então nós podemos ser tentados a pensar que devido às nossas fraquezas que nós falhamos, Deus pode desistir de nós. Porque nós falhamos, nós erramos, a nossa fraqueza, nós recuamos, nós deixamos e abandonamos algo na nossa vida que muitas vezes nós achamos que Deus desistiu de cada um de nós. Então a Escritura
nos assegura, né, que Deus é fiel, que a sua obra em nós é contínua. A obra de Deus, cada dia mais, Deus trabalha ao nosso favor. Ele vai mudando, Ele vai transformando. Por causa disso que a palavra renova. A palavra traz uma segurança que Deus nunca nos abandonou. E hoje nós vamos refletir sobre as verdades poderosas que Deus nunca desistiu de você. Primeiro ponto. Deus começou uma boa obra em você. Que nós acabamos de ler aonde? Em Filipenses 1:6. A boa obra que começou em você, Deus há de completar. Lá atrás, lembra quando Deus te buscou, Deus te conheceu, você teve uma experiência com Ele? A grande obra do Senhor começou ali. E ela nunca parou, a obra de Deus. Deus sempre continua trabalhando ao nosso favor. Trabalhando, nos mudando, transformando, olhando as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, mas Ele nunca desistiu de nós. E Paulo nos lembra isso, que Deus iniciou uma boa obra em nossa vida e Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Na hora certa, no momento certo. Mas se Deus falou, Ele vai fazer. E ainda não chegou o tempo, não chegou a hora, porque muitas vezes nós erramos, falhamos, e deixamos de lado, e muitas vezes nós não acreditamos em nós, no nosso potencial, que nós podemos atingir aquilo que Deus prometeu. Então a obra que começou há de completar em nós. É um dia a dia. Deus trabalha, molda, transforma a nossa vida. Então isso significa que apesar das dificuldades ou de nossas falhas, Deus está trabalhando no nosso dia a dia. Dia a dia, Deus trabalha ao nosso favor. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E Deus trabalha com umas coisas tão simples, tão pequenas, que Ele vai trabalhando em nossa vida, e nós não conseguimos enxergar a beleza e a grandeza de Deus trabalhando ao nosso favor. E é isso que nós temos que parar para pensar e observar e analisar aquilo que Deus deseja. E muitas vezes vimos em nossa vida como um processo inacabável, com falhas, erros, mas Deus vê cada um de nós como uma obra em um progresso. Porque muitas vezes nós somos aquilo que ainda não está pronto. Deus está nos preparando para algo maior. E nós só vamos experimentar algo maior se deixar Deus trabalhar, se deixar Deus mudar, se deixar Deus tratar e se deixar Deus transformar a nossa vida. Aí nós vamos ver, aí nós vamos experimentar algo que vem de Deus. E Ele não desiste de moldar o nosso caráter e nos transformar a imagem de Cristo. Porque é isso que Ele deseja de mim e de você, que nós sejam imagem e semelhança dEle. Foi para isso que Ele nos criou. Ele fala, quando Ele nos criou, é imagem e semelhança de Deus. E Deus tem que trabalhar aonde? No nosso caráter, na nossa postura. Então Ele molda, Ele nos transforma do dia após dia. E Ele quer colocar o caráter dEle em nós e transformar a nossa vida
para que nós podemos ser parecido com Ele e que as pessoas possam ver Cristo em nós. E aí, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ser ganho, transformado e mudado através da minha atitude, através do meu comportamento, através do que eu sou. Então, isso que Deus deseja para mim e para você. E o segundo ponto que nós podemos parar para refletir, que o amor de Deus é imutável. Deus nos ama incondicional. É um amor verdadeiro, é um amor sincero, um amor que ninguém pode nos amar. Ninguém substitui o amor de Deus, nem uma mãe, nem um pai. Deus é todo poderoso. É Ele que faz toda a diferença. Então o amor de Deus é imutável, como nós acabamos de ler em Romanos 8, 38 e 39, que Paulo afirma isso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Tudo, pode vir dificuldade, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir batalha, pode acontecer 1001 coisa contra a minha vida, mas o amor de Deus nunca vai nos separar. Nunca. Ele nos ama da forma que nós somos. E da forma que nós somos, Ele vai lapidando e vai transformando de glória em glória. É algo poderoso. Então, nada pode separar o amor de Deus. Pode vir turbulência, pode vir tempestade, pode vir vários problemas, dificuldades, pode vir as falhas, os erros, tudo isso. Mas nada vai separar do amor de Deus. É isso que Paulo fala para mim e para você. Essa é a certeza que nós temos em Cristo Jesus, né? Nem o pecado pode também nos separar do amor de Deus, porque Deus nos ama da forma que nós somos. Nós vem a Ele do jeito que você está. Abre o seu coração, rasga o seu coração, e aí Deus vai trabalhando, vai mudando e vai transformando a cada dia. Vem para o Senhor, os seus problemas vão acabar. Vem para o Senhor que tudo vai ser resolvido. É o que? É um processo. Você não vai ter problema mais? Vai. Você vai ter luta, você vai ter batalha. Por quê? As lutas, batalhas, os momentos que nós estamos enfrentando é para o nosso crescimento. Deus vai fazer algo para que nós precisamos crescer, amadurecer e avançar. E muitas vezes o diabo ele tenta nos fazer acreditar que Deus está distante ou também desapontado conosco. Mas na verdade é que Deus nos ama incondicional. Então o diabo ele tenta colocar mentira. Diabo não te ama, Jesus não te ama, Deus não te ama, né? Ele está distante de você, ele está desapontado com as suas atitudes, com o seu jeito de ser. O diabo vem fazendo essas setas e ele vem colocando em nossa cabeça que Deus não nos ama, que ele desistiu de você, que ele não gosta de você por causa das suas atitudes, por seu jeito. Não, ele te ama incondicional. É perfeito. O amor de Deus é perfeito. É um amor que ninguém abandona. O Deus nunca vai te abandonar. O ser humano abandona, mas Deus não. Ele sempre está de olho em você. Todo o tempo, Deus está de olho em você. Porque Ele te ama. Porque Ele ama você. E Ele não desiste de nós. Independente do que passamos ou do que fizemos. Não importa o que você fez. Não importa o seu passado.
O que importa daqui para frente, quem você vai ser em Cristo Jesus. Essa é a atitude. Que postura eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar daqui para frente? Passado, Deus pode apagar. O que nós fizemos, Deus apaga. Mas Deus quer saber qual é o passo que eu vou dar daqui para frente. Que postura eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? Porque é isso que Deus deseja de mim e de você. Deus precisa trabalhar ao nosso favor, para que nós podemos mudar e transformar de glória em glória. E o terceiro ponto, o exemplo de Pedro, nós podemos ver a falha que não impede o propósito de Deus. Porque Pedro, ele era o quê? Era um discípulo de Jesus. Pedro era próximo de Jesus. Jesus ganhou ele numa pesca. Aonde estava no pescaria, Jesus foi até ele. E falou, larga tudo isso e vem a mim. E hoje você vai ser ganhador de almas. Você não vai ganhar mais peixe. Você não vai pegar mais peixe, mas você vai pegar almas, vai ganhar vidas para o reino de Deus. E Deus preparou ele. E Deus trabalhou na vida de Pedro. Pedro era o que? Era um turrão, teimoso. Era um homem persistente. Era um homem que não desistia. Mas Deus transformou, mudou a vida daquele homem. E certo dia, Jesus ia passar pela cruz, pela ressurreição, a morte. E o que aconteceu? Ele comenta com os discípulos. E Pedro fala assim, Senhor, eu não vou negar com o Senhor, eu vou morrer junto com o Senhor. Se caso que é para fazer isso, eu morro junto com o Senhor. Mas eu não nego o Senhor. E Pedro fez o quê? Ele falhou. Ele errou. Ele negou 3 vezes Jesus. 3 vezes ele nega Jesus. E quantas vezes nós já negou Jesus? Quantas vezes na nossa vida, quando algumas coisas acontecem, nós nega Jesus porque para não dizer que nós somos cristãos ou que nós não somos dele, e aí tudo bem e passa. Nós falhamos, nós erramos de não tomar a postura e dizer, nós somos de Cristo Jesus. Importa o que vai acontecer, mas eu creio naquele que pode fazer todas as coisas. E Pedro, com a falha dele, com o erro dele, ele nega Jesus. Ele nega 3 vezes. No momento da crucificação. Né? E diz que não era ele, que não seguia Jesus. Você seguia Jesus? Não, eu? Não. Eu não. Eu vou morrer nada, deixa que ele morra sozinho. Né? Eu não. Não, mas você é um deles. Não, você está vendo pessoa errada. É outra pessoa. Você está parecendo eu, mas não é eu não. É o fulano lá. Ciclano, Beltrano. Mas parece com você, uai. Aquele cara. Eu vi andando com Jesus. Eu não. Eu não. Você errou aí, hein? Né? E ele nega. E ele nega Jesus. Né? Mas Jesus, ele não desiste dele. Jesus, mesmo com a falha dele, mesmo com o erro dele, Jesus não abandona Pedro. Depois da ressurreição, Jesus foi até Pedro e o restaurou. Mesmo em sua falha, Pedro foi restaurado e chamado para continuar a missão dele. Porque foi interessante, quando Jesus morre, ele falou, e agora? Acabou. O mestre foi embora. E como será daqui para frente? Sem ele, nós não vamos dar conta. As coisas não vão acontecer, não vai fluir.
nós não vamos viver mais aquilo, porque ele foi embora. Mas ele falou, eu vou, mas deixarei com você o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai te conduzir. Então, mas Deus não abandonou, Deus continua presente com eles. E ele volta o quê? Se você vê a história de Pedro, o que faz? Pedro volta para a mesma velha vida, porque ficou frustrado pelo erro que ele fez, pelas coisas que ele fez. Mas na ressurreição, Jesus foi e puxou ele de novo. E ele continuou fazendo a missão de Deus, aquilo que Deus chamou para ele fazer. Então, assim como Jesus restaurou Pedro, ele também está disposto a restaurar qualquer um de nós. Porque nós falhamos, nós erramos, nós negamos, mas Jesus vai nos perdoar. Jesus tem esse ponto que ele não abandona a nossa vida. Ele não desiste de nós. As nossas falhas não são o fim. Elas são oportunidades para que Deus mostre a sua graça e a sua fidelidade. Através dos nossos erros, através da nossa falha, não é o fim, não acabou. Eu errei, eu falhei. Agora Deus não me ama mais. Ele te ama incondicionalmente. Isso é uma oportunidade para que Deus mostre a sua graça e a sua fidelidade através de nós. Por causa disso que Ele nos ama. É algo poderoso. E o quarto ponto, a paciência espera de Deus. Nós precisamos ter paciência, que é o mais difícil. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos para agora. Tem que fazer. Senhor, você vai mudar, muda logo. O Senhor vai fazer, faz logo. Mas Deus não faz na hora que nós queremos. Nós temos que ter a paciência de esperar em Deus. Porque a paciência de Deus conosco é incondicional. É algo poderoso. É algo extraordinário. Em momentos da nossa jornada, nós podemos desanimar, mas Deus não desiste. No momento da jornada nós vamos fazendo, vai isso, acontece aquilo. E nós fazemos o quê? Desanimamos. Perdemos o foco, perdemos a direção, por causa de um, por causa do outro, por causa daquilo, por causa disso, aquilo, e nós perdemos a jornada, paramos, e achamos, e nós paramos e desistimos de dar continuidade na grande obra que Deus falou que vai completar. Porque a obra que Deus tem para mim, para você, ainda não completou, Ele vai completar. Ele está te transformando de glória em glória. Mas vai vir momentos difíceis, vai momentos que vai vir tribulações, batalhas, para que você desanima. Pessoas podem desanimar você. Pessoas podem jogar você para baixo. Pessoas que levam você a algo negativo. Porque não quer ver o teu crescimento. Não quer ver você crescer. Não quer ver você ir além. Mas aquele que começou a boa obra há de completar. Ele te ama incondicional. É um amor que ninguém pode te amar. E Ele te ama. E Ele não desiste. Mesmo que muitas vezes nós desistimos. Mesmo que muitas vezes nós paramos. Mas o Senhor vai e nos busca. Vamos. Está na hora. Volta. É o teu caminho. Não para. Não desista.
porque Ele não desiste de você. Ele é aquele que é paciente, aguarda o nosso retorno. Como um pai, como a parábola do filho pródigo, o Senhor, Ele guarda, Ele espera o retorno do filho à tua casa. Ele não, nem um momento, mesmo que o filho pega, pai, me dá a minha herança. O pai deu a herança. Vai embora. Gastou tudo que tinha. Comeu migalhas. Comeu comida dos porcos. Que ele falava, nem os funcionários não comia isso, comia do melhor lá na fazenda do meu pai. E aonde ele vai, faz tudo o que ele quer, e Deus faz ele voltar à casa do pai. E o pai recebe como? Com os braços abertos, para receber. Como é bom, meu filho, você voltar à casa do pai. É um privilégio, é uma honra. E Deus coloca uma aliança, um anel, coloca uma sandália nova, dá o melhor. E aí o filho fala, mas pai, você vai receber esse homem aí? Você vai receber esse seu filho que te abandonou, que desprezou, que pegou a sua herança? Que isso? Mas é o amor de um pai. O pai sempre espera a volta do filho. Ele nunca desiste de nós. Mesmo que muitas vezes nós abandonamos e esquecemos dele, mas ele nunca abandona nós. Ele sempre está disposto e sempre vai estar pronto para nos receber. Ele está sempre esperando por nós, disposto a nos receber de braços abertos. Não importa quanto tempo levar, ou quando você tenha se afastado, mas Deus está esperando com amor para nos acolher de volta. Olha que lindo. Deus sempre está disposto, com os braços abertos, para nos acolher. Esse é o amor. Isso que é algo incondicional. É isso que Deus espera de mim e de nós. Que nós acolhemos, que nós abraçamos, que nós não rejeitamos, mas que nós podemos falar, vamos estar juntos. Vamos andar junto, vamos abraçar junto, vamos acolher junto, vamos andar junto, vamos trilhar junto. Que é isso que Deus deseja de mim e de você. Receba com amor, com a graça, porque é isso que Deus deseja para mim e para você. Deus nunca desistiu de você. Ele começou uma boa obra em sua vida e continuará a completando até o fim. Mesmo quando sentimos que falhamos ou que estamos longe de Deus, Ele permanece fiel e cheio do teu amor conosco. E o amor de Deus é imutável. É um amor maravilhoso. É um amor poderoso. E Ele está sempre trabalhando em nós. E não importa onde você esteja. Não importa que lugar você está, que situação que você está vivendo, porque Ele nunca desistiu de você e continua amando você e continua fazendo que você vive o algo extraordinário, o algo poderoso e o algo extraordinário que Deus tem para mim e para você. Se você se sente desanimado ou acha que falhou de uma forma irreprovável, lembre-se, Deus não desistiu de você.
Mesmo que você olha e você acha que você é o improvável, muitas vezes fala, eu falhei, eu errei. Mas nunca esqueça, Deus te ama. Incondicional. Mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mas Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te restaurar a sua vida completamente. Que a boa obra que começou em você, ela possa se completar. E hoje é dia de você abrir o seu coração e pedir que Ele continue a obra que iniciou em sua vida. E não há nada que você tenha feito que o faça menos digno do amor dele. Nada pode fazer você ser digno do amor de Deus. Não importa o que tenha enfrentado, Deus nunca desistiu de você e continua trabalhando em seu coração. E é isso que Deus deseja para mim e para você. E Ele não desiste. Ele continua fazendo a grande obra que começou em sua vida. Abaixa a sua cabeça. Coloca diante do Senhor aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Muitas vezes você acha que você falhou. Muitas vezes você acha que você é impotente. Você olha que você não merece esse amor. Muitas vezes você olha e fala, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não sou digno do teu amor. Eu não sou digno da tua presença. Porque era assim quando Davi, ele estava passando por um momento, ele errava, ele falhava. Ele falava, Senhor, eu não sou digno da tua presença, mas não afaste de mim, porque eu senti, eu não sou nada. Eu sei, Senhor, que eu falhei, que eu errei, que eu cometi, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa. Mas não afaste de mim, porque eu senti, eu não sou nada. Mas ele tinha a humildade de reconhecer quem era ele em Deus. Por causa disso que Davi foi segundo o coração de Deus. Porque ele rasgava o coração diante da presença do Pai. Ele não deixava, mas ele rasgava o coração. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo
esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que libertas meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, é bem-vinda. Vem inundar este é o desejo do meu coração. Vemos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar este é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as principados, nem as coisas presentes, nem aquilo que está no alto, nem aquilo que está profundo, nem qualquer coisa criada poderá separar do amor de Deus. Nada pode tirar você do amor de Deus. Nada, nada, nada pode tirar você do amor de Deus, porque Ele te ama. O papai te ama. Deus te ama. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca. Porque a obra que começou, a boa obra que começou a aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Deus vai te aperfeiçoar dia após dia. Deus vai te transformar de glória em glória. É isso que Ele deseja. Ele te ama. Nós te desejamos outra vez. Fique de pé. O que dizer, o que fazer mais que ser bem-vindo, nós te desejamos Como fosse um abraço. Receba agora. Sinta agora o abraço do Pai. Sinta agora o abraço do papai. É como o papai está te abraçando agora. Ele te ama. Ele te ama. É um amor incondicional. Sinta o abraço do Pai. Sinta o abraço do papai. O papai está te abraçando. E Ele nunca desistiu de você. Ele não vê aquilo que você falhou, aquilo que você errou, aquilo que muitas vezes você deixou. Mas o Pai te ama. Ele te abraça. Receba o abraço do Pai. É o abraço do papai. Receba.
Receba o abraço do Pai. O Pai sempre está de braços abertos para te receber. Não importa as suas falhas, não importa o teu erro, mas Ele te ama. E o amor dele transborda, o amor dele muda, o amor dele transforma, o amor dele cura, o amor dele restaura, o amor dele muda e transforma a nossa vida a cada dia, porque o amor que muda, o amor que transforma, e é esse amor que Deus tem para mim e para você. Ele te ama, Ele nunca te abandonou, mesmo naquele momento que você achou que Deus tinha desistido de você, mas Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá de olho em você. Porque Ele nunca desistiu de você. Porque Ele te ama. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te gerou. Foi Ele que te colocou neste mundo. Você não veio por acaso. Você não é um acidente. Você é aquele que Deus criou. Foi aquele que Deus formou. Aquele que Deus acredita em você. É algo que Ele acredita em você. Muitas vezes você não consegue acreditar, mas Ele acredita em você. Ele vê o teu potencial. Ele vê quem é você em Cristo Jesus. E Ele sabe quem é você no Senhor, na busca, no acesso a Ele. Ele sabe quem é você em Cristo Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem zelado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado de muitos acidentes, de algo que poderia ter acontecido conosco, mas o Senhor nos guardou, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem olhado para cada um de nós e nós temos visto a Tua mão, a Tua graça, o Teu favor sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Agradece ao Senhor. Agradece por Ele, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele vai fazer, o privilégio, por tudo aquilo que Ele tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou nós da nossa casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levou. Porque a alegria do Senhor é quando nós estamos na Tua casa. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Pai, nos leva em segurança. Como o Senhor nos trouxe, Pai, nos leva em segurança. Nos leva à nossa casa. Pai, que essa semana o Senhor possa fazer algo poderoso, algo maravilhoso, algo extraordinário, algo que nós nunca vimos, algo que nós nunca sentimos, nós podemos sentir nessa semana. Pai, o Senhor sabe o que nós vamos passar, o Senhor sabe o que nós vamos enfrentar. Mas Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, e o Senhor tem livre acesso na nossa vida, nessa semana que vai acontecer. Pai, nos fortalece, nos sustenta, dá discernimento, dá sabedoria, Pai, dá conhecimento, dá algo que nós podemos fazer. Pai, obrigado, Jesus. Mas que o Senhor derrama e usa cada um de nós, como o Senhor deseja usar cada um de nós, aonde o Senhor nos plantou, aonde o Senhor colocou, na nossa casa, no trabalho, na rua, na escola, aonde nós passar, Pai.
que nós podemos ser boca do Senhor, instrumento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora estende as suas mãos e receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês para sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora abraça 30 pessoas agora nesse momento. Abraça. Não perca a oportunidade, que agora é hora de abraçar.